Olá, meus queridos, vamos para mais uma semana de aulas remotas. Nós estamos estudando o assunto de progressões. Na aula passada, antes de falar especificamente sobre progressões, eu falei sobre sequências numéricas. E aí eu disse que nós iríamos estudar duas sequências numéricas que são especiais, porque elas têm algumas definições, elas se comportam de uma forma especial, e essas sequências numéricas que têm esse comportamento são chamadas de progressões, que são as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Então nós vamos estudar nas 3 semanas seguintes, nesta e mais duas, as progressões aritméticas. Posteriormente, nós vamos estudar as progressões geométricas. Então, na primeira aula, nós queremos fazer a definição de progressões aritméticas e fazer 2 exercícios, e nas 2 aulas posteriores, somente exercícios. Então, a definição de progressão aritmética é a seguinte: progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo anterior com uma constante. A essa constante nós chamamos de razão, razão da PA, ou seja, a progressão aritmética nós vamos escrever somente PA para a gente não ficar escrevendo progressão aritmética constantemente, e essa razão é indicada por a letra R. Então observe como é que funcionam as progressões aritméticas. Eu tenho o primeiro número, e aí eu vou somar a razão ao primeiro número, eu vou encontrar o segundo termo, né? Eu tenho o primeiro termo, soma a razão, encontro o segundo termo. Soma ao segundo termo, eu somo a razão, eu encontro o terceiro termo. Ao terceiro termo, eu somo a razão e eu encontro o quarto termo, e assim sucessivamente. Então, a progressão aritmética a partir do segundo é encontrado pegando o termo anterior, somando a razão. Ok? Essa é a definição de progressão aritmética. Eu vou somando sempre a razão aos termos anteriores. Bom, a classificação da PA. A PA ela tem 3 classificações. Então, elas podem ser crescente. Quando é que a PA é crescente? Quando a razão é maior que zero. Ou seja, sempre que a razão for maior que zero, o que vai acontecer? Eu vou somar a razão e estou aumentando a razão. Ou seja, eu estou dando valores maiores aos termos subsequentes. Isso quer dizer o seguinte, que o segundo termo, quando é que uma PA é crescente? Quando o segundo termo é maior que o primeiro, o terceiro é maior que o segundo, o quarto é maior que o terceiro, e assim sucessivamente. Quando é que eu encontro uma PA crescente? Sempre que a razão for maior que zero. A PA ela pode ser decrescente. E aí, quando é que a PA é decrescente? Quando a razão é menor que zero. Isso quer dizer o seguinte, que o primeiro termo vai ser maior do que o segundo termo, ou seja, o segundo termo vai ser menor que o primeiro, o terceiro vai ser menor que o segundo. Ou seja, quando eu aumentar os termos, os valores dos termos vão estar diminuindo. Então, a PA ela é decrescente. E a PA ela pode ser constante. E aí, quando a PA é constante? Quando a razão é zero. Por quê? Porque se eu somar zero a qualquer número, eu vou encontrar o próprio número. Então, ou seja, uma PA de números iguais é a razão igual a zero, e a PA é chamada de constante, ou seja, todos os números são iguais. Bom, o termo geral. Professor, para que serve o termo geral? O termo geral é para me encontrar qualquer termo, desde que eu conheça, eu só preciso conhecer 2 coisas: o primeiro termo e a quantidade de termos que tem essa razão, né? E a razão. Se eu encontrar o primeiro termo e a razão, eu posso encontrar qualquer termo dessa sequência. Então, termo geral é a fórmula onde eu posso encontrar qualquer termo da PA. E aí, como é que eu encontro qualquer termo da PA? Basta saber o primeiro termo e a razão. Então, observe. Vamos encontrar a expressão que permite eu encontrar qualquer termo da PA conhecendo apenas o primeiro termo e a razão, né? Então, eu tenho uma sequência, A1, A2, A3, A4, A5, AN, de razão R. Então, observe o seguinte, o A2 menos o A1 é a razão, certo? Quando eu subtrair o segundo termo menos o primeiro, vai dar a razão. Por quê? Porque quando eu somar o primeiro mais a razão, eu vou encontrar o segundo. Então, se eu encontrar o A2 menos o A1 vai ser a razão. Isso quer dizer o quê?
que o A2, jogando o A1 para o outro lado, o A2 vai ser igual a 1 mais a razão. Vocês concordam comigo que o A3 menos o A2 também vai ser a razão, porque do A2 para mim para o A3 eu estou somando a razão. Então, se eu somar o A3 menos o A2, eu vou encontrar a razão. Isolando o A3 vai ser quem? O A2 mais a razão. Mas quem é A2? A2 é A1 mais a razão. Então, A1 mais a razão, eu vou encontrar quem? A1 mais 2 vezes a razão. O A4 menos o A3 também é a razão. O A4 menos A3. Por quê? Do A3 para o A4, estou somando a razão. Então, A4 menos A3 vai dar a razão. Isolando A4 vai ser A3 mais a razão. Substituindo o A3 é A1 mais 2 vezes a razão. Então, A1 mais 2 vezes a razão, mais a razão, vai ser A1 mais 3 vezes a razão. Então, observe que, de um modo geral, se eu escrever AN, eu vou ter o seguinte. O AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí eu vou explicar por quê. Então, observe que no A2, eu estou no A1, para me chegar ao A2, basta eu somar a razão uma vez. Se eu estou no A3, se eu estou no A1 para mim ir para o A3, eu tenho que somar a razão 2 vezes. Se eu estou no A1 e quero ir para o A4, eu tenho que somar a razão 3 vezes. Ou seja, eu tenho que somar a razão, a posição que eu quero chegar, menos 1. Então, se eu quero chegar a N, eu tenho que somar N menos 1. Então, é só você pensar a PA como uma escada. Tu está no primeiro degrau. Tu quer ir para quinto degrau, então tu tem que subir 4 degraus. Tu está no primeiro degrau, tu quer ir para o 12º, tu tem que subir 11 degraus. E assim sucessivamente. Então, essa expressão é conhecida como a fórmula geral da PA e permite eu expressar qualquer termo da PA em função do A1 e da razão. Uma observação bem interessante é que necessariamente eu não preciso sair do A1. Então, por exemplo, se eu estou no 7 e eu quero chegar no 12º, então o A12 vai ser quem? Vai ser A7 mais 5 vezes a razão. Por quê? Porque se eu já estou no 7 para me chegar no 12º, se eu já estou no 7º para me chegar no 12º, eu tenho que somar a razão 5 vezes. Ou seja, eu tenho que subir o degrau 5 vezes. Então, se eu estiver no 10º e quero chegar no 16º, então eu já estou no 10º, eu quero chegar no 16º, então eu tenho que subir 6 degraus. Então, o A16 vai ser quem? O A10 mais 6R. Então, observe que se eu quiser subir, eu vou somar. Professor, se eu quiser descer? Se eu estiver no 20º, eu quero descer para o 9º. Então, o A20 vai ser quem? O A9, eu quero chegar no A9. Então, o A9 vai ser quem? Vai ser o A20 menos 11R. Porque se eu estiver no 20 para me chegar no 9º, basta descer 11 degraus. Então, é só ver quando eu estou subindo, eu vou somar. Quando eu quero descer, eu vou subtrair. Ok? Então, basta ver a PA como uma escada. E aí vai ficar bem fácil. E aí, a fórmula do termo geral, eu sempre faço as questões de PA como uma escada. Eu só uso a fórmula do termo geral quando ele pede, determine a fórmula do termo geral. Aí eu sou obrigado a escrever a fórmula. Se não, eu penso como uma escada. E aí vocês vão ver que eu pensando como uma escada, todos os exercícios vai dar certo. Então vamos para os exercícios. O primeiro eu tenho quem? Dada a PA 28, 36, 44, 52 e assim sucessivamente, determine o 8º termo e o 19º termo. Então observe que todas as questões de PA eu vou fazer duas coisas. Eu vou encontrar o primeiro termo e vou encontrar a razão. Se eu tiver o primeiro termo e a razão, eu encontro qualquer termo, ok? Então vamos lá. Eu reescrevi a PA e vocês vão observar, eu quero o 8º termo. Então, vocês vão observar o seguinte. Para encontrarmos o 8º termo, eu preciso descobrir quem é o primeiro termo e quem é a razão. Bom, o primeiro termo está visível. Vocês vão identificar que o primeiro termo é 28. Tá?
E quem é a razão? A razão basta pegar qualquer número da direita e subtrair pelo número da esquerda, ou seja, A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3 e assim sucessivamente. Eu fiz A2 menos A1. Quem é o A2? Ou seja, o segundo termo, 36, menos o A1, que é 28. Então, 36 menos 28 é 8. Então, quer dizer o quê? Que meu A1 é 28 e minha razão é 8. Bom, eu quero chegar no oitavo termo. Então, basta fazer o quê? O oitavo termo vai ser quem? Vai ser o A1 mais 7R. Ou seja, eu estou no primeiro e quero chegar ao oitavo, basta subir 7 degraus. Eu já estou no primeiro. Quero chegar ao oitavo, basta subir 7 degraus. Então, o A8 vai ser quem? Quem é o A1? 28 mais 7 vezes o R. Quem é a razão? É 8. Então, A8 vai ser 28 mais 7 vezes 8, 56. 28 mais 56 vai dar 84. Então, o A8 é 84. Se você quiser ver, eu já escrevi até o quarto. É só ir somando 8, 8, 8. A razão não é somando, é soma a razão. Então, 52 mais 8, 60. 60 mais 8, 68. 68 mais 8 é 76. 76 mais 8, 84. E bateu. Né? Bom, claro que se for poucos termos, você pode ir somando, mas se for muitos, a letra B, por exemplo, a letra B já pede o 19º termo. Então, eu já sei que pelo item A1, eu já sei que o A1 é 28, já sei que a razão é 8. Então, para me encontrar o 19º termo, eu preciso quem é? A19 vai ser quem? Vai ser o A1 mais 18R. Ou seja, se eu quero chegar no 19º, eu já estou no primeiro, eu estou no A1. Então, para me chegar ao 19º, basta eu subir 18 degraus. Então, o A19 vai ser 28 mais 18 vezes a razão, que é 8. Então, o A19 vai ser 28 mais 18 vezes 8 vai dar 144. Então, o A19, o 19º termo, vai ser 172. 28 mais 144, 172. Observe que PA é muito simples. Vamos para a questão 2. Então, a questão 2 ele diz assim, uma PA de razão 9. Então, opa, já deu a razão. E o 10º termo é 98. Aí ele pede o segundo termo e pede o termo geral. Tá? Então, vamos lá. O que a questão me dá? Ele pede o segundo termo, o que a questão me dá? A questão me dá a razão, ok? Que é 9, e me dá o 10º termo. Aí observe que eu sempre vou procurar quem? O primeiro termo e a razão. Então, a razão ele já me deu, agora eu tenho que procurar o primeiro termo. E aí, ele não me deu o primeiro termo, ele me deu o 10º termo, que é 98. Só que eu posso escrever o A10 em função do A1 e da razão. Então, o A10 eu posso escrever como quem? A1 mais 9R. Claro, se eu estou no A1, para me chegar no A10, soma 9R. Então, A1 mais 9R é exatamente quem? O A10. Então, eu vou substituir o A10 por A1 mais 9R. E aí, qual é a vantagem? A vantagem é que eu já tenho o R. E aí, eu tendo o R, eu encontro o A1. Então, A1 é o A1 mais 9 vezes R. Quem é R? 9 é igual a 98. Então, o A1 é 9 vezes 9, 81. A1 mais 81 é igual a 98. A1 é igual a 98 menos 81. O A1 vai ser 17. Bom, agora eu tenho quem? Eu tenho o primeiro termo, que é 17, e tenho a razão, que é 9. O que ele pede? Ele pede o segundo termo. Quem é o segundo termo? O segundo termo é o A1 mais R. Se eu estou no A1, eu subo um degrau, eu vou para o A2. Então, o A2 vai ser quem? 17, que é o A1, mais 9, que é a razão. 17 mais 9 vai dar 26. Para você verificar, então basta, se você está no A10, então você ia subtrair 9, porque você quer voltar para o segundo termo. Você está no A10, quer voltar para o segundo termo. Vai subtrair 9 até chegar no segundo termo, e aí você vai obter que é 26. Então, essas contas é para facilitar a tua vida. Se você for fazer manualmente, se for um termo muito longo, não dá. A letra B, o que ele pede? Ele pede o termo geral. Bom, aí, quando ele pede o termo geral, tem que saber a fórmula. Então, qual é a fórmula do termo geral? AN é igual a 1
mais a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, a fórmula do termo geral é quem? A1 mais n menos 1 vezes r. E aí eu preciso saber quem? Eu preciso saber somente quem é o A1 e quem é a razão. O A1 eu já sei, que é 17, e a razão também eu já sei que é 9. Então, a n vai ser A1, que é 17, mais n menos 1 vezes 9. Aqui eu vou fazer a distributiva, então meu AN vai ser 17 mais 9 vezes n, 9n. 9 vezes menos 1 vai ser menos 9. Então, o AN vai ser 9n mais 17 menos 9. Então, o AN vai ser 9n mais 8. 17 menos 9 é 8. E aí, sempre que a gente trabalha só com os naturais não nulos, ou seja, o n tem que ser sempre maior ou igual a 1. Bom, com isso nós finalizamos a primeira aula e já já nós voltaremos com a aula 2. Tchau, até já.